Tudo bem? Esse é um conjunto de conversas aqui com relação a gerenciamento de risco. Essas conversas visam estimular a reflexão sobre esse assunto e talvez contribuir com outros profissionais que trabalhem nessa área ou usem o gerenciamento de risco como parte do seu trabalho no dia a dia. Meu caso especificamente, eu trabalho como piloto de testes, piloto de ensaios em voo, e na nossa atividade nós convivemos no dia a dia com a possibilidade de eventos perigosos. E aí é onde é necessária essa atividade de gerenciamento de risco. Bem, normalmente as organizações que têm como parte das suas atividades perigosas têm os seus métodos estabelecidos de gerenciamento de risco, o que é muito bom. E dentro desses métodos de gerenciamento de risco existe uma parte desse método chamada análise do risco. Cada organização tem o seu método diferente, mas dentro dessa análise, invariavelmente, aparece a necessidade de se determinar a probabilidade de um determinado evento indesejável acontecer. E os métodos normalmente trazem um valor de risco, uma valoração do risco, e que normalmente é o produto dessa probabilidade por algo determinado como efeito, impacto daquele evento indesejável. E aí se chega a um valor, normalmente pela multiplicação pelo produto dessa probabilidade por algo que reflete numericamente aquele efeito indesejável. E aí se chega dentro de um método, desse método, a um valor de risco baixo, médio, alto ou outros. Normalmente é isso, médio, baixo, médio e alto. Existem várias variações desse processo, mas em síntese, normalmente é dessa forma. Bem, o que eu trago aqui é reflexão sobre o valor que se dá a probabilidades, a determinação de probabilidades. Elas são importantes, você determinar uma probabilidade, compõe a formação do valor do risco, são fundamentais para que quem de direito tome decisões, os gerentes tomem decisões, se diga sim ou não, prossiga com essa atividade ou não. Porém, para o usuário realmente daquela informação, no nosso caso, por exemplo, lá, quem vai executar um voo, por exemplo, o piloto, o engenheiro, que está dentro, está a bordo, ele é o usuário final daquela análise, através de um plano de resposta, o próximo passo do gerenciamento de risco, onde as pessoas determinam respostas para aqueles fenômenos indesejáveis que possam acontecer. Então, o que eu trago para questionamento aqui é o seguinte: a ênfase que se dá bastante à determinação de probabilidade. Então, a determinação de probabilidade ela tem o seu espaço dentro do método. Mas uma das coisas que eu considero muito importante, essencial, é justamente a análise da relação entre causa e efeito. A própria análise é isso, você estabelecer uma relação entre causa e efeito. Isso vai me subsidiar a elaboração de um plano de respostas para cada risco que for identificado, certo? E eu preciso conhecer, para ter boas respostas a esses riscos, esses eventos indesejáveis, eu preciso ter 3 entidades muito bem definidas: causa, o efeito, se então, e justamente como que se estabelece a relação entre causa e efeito. Por quê? Porque nas minhas respostas eu vou endereçar ações para minimizar, mitigar, diminuir, eliminar causas, o que for possível fazer. Uma vez que eu não consiga eliminar ou minimizar totalmente a causa, eu vou eleger ações, escolher ações, estabelecer ações para justamente desmontar, desarticular, terminar essa relação entre causa e efeito.
E se tudo isso não for possível, aí sim eu vou determinar ações para minimizar, mitigar os efeitos, as consequências daquele fato indesejável. Okay? Então, a meu ver, e é isso que eu coloco aqui como ponto para ser refletido, é que a ênfase tem que ser dada justamente nesse trabalho de determinação de causa, de efeito, da relação entre eles, para a determinação de boas respostas e que independam da probabilidade que foi determinada para aquele evento indesejável. Por quê? A probabilidade, como eu disse, ela tem o seu papel lá na valoração. Isso aí normalmente ajuda a tomada de decisões, né? Mas uma vez que eu estou agindo com um evento perigoso, o que eu sempre coloco como um ponto a ser defendido é a probabilidade é 1, aquilo ali vai acontecer. E se for acontecer, como é que eu vou agir com aquilo? Na causa, na relação entre causa e efeito e nos efeitos, né? Não adianta nós estarmos mediante um evento que foi determinado como extremamente improvável, 10 a menos 8, 10 a menos 9, né? Mas ele acontece. E aí? Se eu não tiver um plano de resposta muito bem elaborado para aquilo, eu posso me ver tenho que conviver com todos os efeitos daquilo acontecendo, tá bom? Então, é um ponto de vista, coloco aqui para discussão, não excluo a importância da determinação de probabilidades, faz parte dos métodos, mas no momento de se elaborar um plano de resposta, que é, digamos assim, um entregável de um método de gerenciamento de risco, é aquilo que realmente as pessoas vão se utilizar do método de gerenciamento de risco, depois que houve a identificação, houve a análise, justamente são as respostas. Aquilo ali é o que eu vou, no meu dia a dia da atividade perigosa, fazer uso dela. E na elaboração das respostas é que eu sempre estimulo as pessoas a deixarem a probabilidade de lado, considerarem que aquilo ali vai realmente acontecer e que eu tenho que agir com aquelas 3 entidades que nós já nominamos aqui, tá bom? Espero que tenha contribuído. Esse é só dos vídeos que eu pretendo fazer com relação a esse assunto, tá bom? Muito obrigado.